Olá, corajosa aventureira! Este elixir é uma dádiva para quem quer encarar perigos, curará ferimentos, aliviará dores e restaurar sua vitalidade em instantes. Me parece promissor, mas é confiável? Absolutamente! Feito por um alquimista renomado, a cada ingrediente é puro e testado, garanto sua eficácia. Mas e o preço? Pequeno investimento para sua segurança e bem-estar. Não encontrará algo tão valioso em sua jornada? Está bem, levarei. Que seja tão eficaz quanto promete. Fará a diferença, aventureira. Que a sorte a acompanhe em suas aventuras. Quer então saber como criar itens mundanos, porém bem legais na sua narrativa? Então sim, bora! Alô, de tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre itens mundanos. Já falamos sobre itens amaldiçoados, já falamos sobre itens mágicos e hoje iremos falar sobre itens mundanos. Você pode até estar imaginando que, mas itens mundanos não deveria ter sido o primeiro, onde a gente ia falar sobre a construção de cores, sobre o formato, sobre o propósito. Sim e não. Eu achei interessante começar pelos itens amaldiçoados porque eles têm um quesito narrativo e RPGístico bem interessante. Obviamente, depois passei para os itens mágicos, onde tem o mesmo fator narrativista e o mesmo fator RPGístico. Já os itens mundanos, eles são um pouco mais simples de se fazer. Muitas vezes você utiliza até mesmo utilizações mais suaves ou até mesmo descrições mais bem fechadas. No episódio de hoje eu gostaria de trazer para você uma nova mentalidade. Itens mundanos, eles têm com a sua grande importância serem mundanos. Porém, existem diversos elementos interessantes que quando a gente vai construir dentro do mundo fantástico esses tais itens mundanos, pode sim então fazer uma diferença na narrativa, na construção de uma cena, ou até mesmo a amplificação do seu world building. O mais legal é que mesmo não sendo itens necessariamente mágicos, eles podem estar relacionados diretamente com o seu fator de sistema mágico, world building, cultura, sociedade e, obviamente, uma construção meio mais profunda. Então hoje eu irei construir com vocês duas premissas diferentes, porém que podem ser abordadas, obviamente, nos seus itens mundanos, mas também podem ser colocadas dentro dos seus itens mágicos, dentro dos seus itens amaldiçoados, dependendo da forma e do conceito que você quer trazer. Achou interessante? Então bora lá conversar sobre essas duas propostas, onde os itens mundanos podem ser muito mais do que itens quaisqueres. Então quando a gente fala sobre os dois fatores de objetos mundanos na sua construção de world building, na sua narrativa, basicamente a gente separa em com importância de cena e sem importância de cena. Quando a gente fala de um objeto sem importância de cena, estamos falando de objetos mundanos que têm como objetivo a caracterização da localidade ou a caracterização do movimento, do acontecimento. Se eu quero, por exemplo, utilizar de uma espada simplesmente para mostrar uma guerra ou simplesmente para mostrar o que aconteceu, alguma coisa, aquele objeto tenha puramente a função de caracterizar a movimentação, caracterizar a cena propriamente dita. Se eu quero, por exemplo, falar que eu estou numa sala e você tem algumas cadeiras para mostrar mais ou menos o quanto a pessoa é rica, ou você quer mostrar, por exemplo, um cálice que mostra, por exemplo, o quão voluptuosa é aquela situação, então o interessante de quando você for construir objetos mundanos sem um objetivo narrativo, sem objetivo nenhum, você coloca pouca descrição. Mas Rafa, se eu quero não colocar nenhuma importância para aquele objeto, por que carambas eu vou usar aquele objeto naquela cena? Quando a gente fala sobre importância na cena e não importância na cena, a gente fala basicamente como um objetivo de mostrar. Existem diversas funções do espaço. Existe a função de caracterização de personagem, existe a função de caracterização do ambiente, existe a função de contrastes sentimentais, preparar para a ação. Existem diversas funções diferentes. E os objetos mundanos dentro dessas cenas também possuem funções diferentes dependendo do qual impacto você quer trazer naquilo.
Eu quero simplesmente mostrar uma cena épica de uma luta de espadas. Aquelas espadas não são mágicas, não são amaldiçoadas, são apenas espadas. Então você não precisa trazer uma descrição profunda e descrever o metal e as cores, isso e aquilo. Não precisa. O objetivo da descrição dessas espadas é puramente com o objetivo de trazer àquela cena alguma coisa interessante. Eu quero fazer que o vibrar das espadas ao bater na outra ressoava, causando o quê? A emoção da cena. Você não está dando importância para a espada. Você não está dando importância para o metal. Você não está dando importância para as cores. Aquele remédio da cena inicial não serve simplesmente para mostrar alguma coisa X ou Y, apenas para caracterizar que aquela personagem ela tem uma importância dentro da sua narrativa e ela se preocupa minimamente com a sua saúde, ou é uma pessoa que ela é um tanto meio que meticulosa com as pessoas que elas encontram, principalmente vendedores. Então o objetivo daquele objeto não é trazer uma profundidade grande para aquela cena, ou uma profundidade importante, apenas é mais um elemento para ser colocado no seu cenário, para ser colocado na sua história. Não traz profundidade, aquela profundidade realmente profunda, traz uma profundidade mais lateral. Não estou dizendo para você que um objeto específico não vai trazer camadas. Ele traz camadas, obviamente. Porém, o impacto que você vai fazer nessa construção mundana pode gerar outras coisas. Uma coisa que é interessante quando as pessoas falam sobre o iceberg oco, algo que eu não concordo na sua grande maioria, porém, em alguns momentos, você pode utilizar não o iceberg oco da sua forma tradicional, mas sim você colocar alguns foreshadowings dentro desse iceberg oco. De uma forma geral, uma coisa que eu já falei sobre o iceberg oco é que as pessoas consideram que eu vou mostrar muito do meu cenário, de algum ponto específico, uma política, uma economia, uma cultura, alguma coisa assim, porque eu acredito que as pessoas vão aceitar o fato de que isso aqui é aprofundado, isso aqui é aprofundado também. Claro que sim, o iceberg oco causa esse efeito nas pessoas, porém, se você, escritor, traz essa premissa para você mesmo, você vai cair nos seus próprios buracos, porque você vai acreditar que as suas construções também têm profundidade, e com isso você, na hora de utilizar dessa profundidade, não vai funcionar. Porém, a utilização de objetos mundanos dentro dessa fortalização do iceberg oco serve basicamente para você colocar algumas leves elementos aqui, algumas leves caracterizações ali, com o objetivo de realmente preencher esse iceberg oco com pequenas coisas. Não é uma coisa relevante dizer que não, porque aquele detalhe daquela espada mostra a cultura X que vai trazer a trama do não sei o que, do caramba. Não. Estamos falando simplesmente de algo que, poxa vida, eu construí uma cultura X, então simplesmente coloquei um detalhe naquela descriçãozinha ali, só apenas com o objetivo de aprofundar um pouco o world building. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não tem problema, porque não é algo importante para a história, não desenvolve plot, não desenvolve o world building propriamente dito, não desenvolve o personagem, é apenas um detalhe, é apenas um gostinho, simplesmente com a forma de trazer uma leve profundidade ou uma horizontalização dos conceitos que eu quero trazer. Então, quando eu falo sobre a utilização de objetos mundanos sem um impacto na cena, eles são o quê? Pequenos detalhes legais. Ah, mas eu vou construir um objeto inteiro para utilizar um desse detalhe? Não, meu querido gafanhoto, você não vai construir nenhum objeto. Você vai inserir objetos que você já construiu. Se você já fez uma cultura X e você quer trazer um pouco mais de elementos daquela cultura, coloque na hora da descrição daquele frasco de remédio um tipo de vidro de cor diferente, ou uma letra diferenciada, ou uma rolha de uma cor X. Não traz diferença nenhuma para a história, porém você dá uma leve aprofundada na cena. Caso você queira usar futuramente aquele objeto para qualquer coisa, você já deu aquele foreshadowzinho. Claro que se realmente for utilizar com uma grande importância, é interessante você dar alguns reforços no decorrer da história, porém isso aí já é outra técnica que a gente pode abordar futuramente, caso vocês achem interessante. Porém, quando você coloca uma sementinha, sem que tenha o objetivo de crescer, não é nenhuma promessa, é apenas um gostinho. Quem é fã, pega. Quem tem background, pega.
Quem tiver focado na história, pega. Quem tiver outros elementos que vão juntando aqui e ali, pega. Porém, modifica o arco de personagem? Nem um pouco. Modifica a plot? Nem um pouco. Modifica a sua cena? Um pouquinho. Isso é aquele gostinho que sai do amador para uma coisa um pouco mais profissional. E por quê? Quando você traz diversos elementos que amplificam a sua narrativa, trazendo o quê? O mesmo parágrafo, colocando diversas funções, naquele mesmo parágrafo, eu falo o diálogo, eu mostro meu world building, eu caracterizo meu personagem e coloco o ponto de vista dele referente a uma problemática, eu coloquei 4 funções dentro do mesmo parágrafo, com isso eu trago mais profundidade naquela construção e com isso eu consigo encurtar a história. Ah, mas encurtar a história quer dizer que é bom? Histórias muito grandes significa que são ruins? Não. Mas se você consegue trazer muitas informações dentro do mesmo parágrafo ou até mesmo na mesma página, você consegue trazer uma profundidade muito maior e você tira o amadorismo de canto e coloca um pouco mais de profissionalismo na sua história. Por quê? O cérebro ele costuma funcionar muitas vezes por associações e conjunto de informações. Se você coloca informações repetidas ou informações que não têm valor nenhum, a pessoa gasta tempo, gasta neurônio para assimilar as informações, imaginando que essas informações são realmente necessárias, e com isso ela pode perder alguns outros momentos que são importantes pelo tamanho e a quantidade de informações. Então, se você quer colocar apenas um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, simplesmente com o objetivo de trazer um pouco mais de profundidade, porém, fica para a mercê das pessoas pegarem ou não pegarem aquilo com uma forma de trazer um pouco mais de profundidade, perfeito. Mas Rafa, se você está falando que objetos mundanos sem profundidade eles não causam impacto nas cenas, por que eu vou me dar ao trabalho de construir isso? Porque você quer ser um escritor, porque você quer ser um narrador, porque você quer ser um contador de história, você quer ser um world builder. Esses elementos que mostram, esses pequenos detalhes que mostram, fazem toda a diferença, principalmente quando você quer sair de um nível baixo para um nível mais alto. Grandes escritores, grandes storytellers, eles têm como o quê? Utilização de detalhes como forma de amplificação de narrativa. O mestre ele pode colocar algum detalhe aqui na sua descrição com o objetivo de ser um foreshadowing. Ele pode colocar uma descrição com o objetivo de ser um red herring. Ele pode colocar como simplesmente uma arma de Chekhov. Porém, existem diversos outros elementos que você pode ir colocando aos pouquinhos, simplesmente para ambientar. E a ambientação é um dos gatilhos mais importantes, principalmente quando você constrói fantasia e ficção científica. Porque, como um ambiente fantástico, um ambiente ficcional, existem diversos elementos que podem ser novos para as pessoas. Caso seja um ambiente muito autoral, é importante você criar gatilhos da ambientação. E esses objetos mundanos que não trazem impacto nenhum para a história, não trazem profundidade no seu world building, porém, ele começa a se deleitar com aquilo. Eu gosto muito de falar que uma boa história é como se fosse um prato delicioso, onde os personagens é aquela sensação gostosa do alívio que você tem após comer alguma coisa boa. A plot é a robusteza do prato que com diversas cores, diversos sabores. E o cenário é o prato e o ambiente do restaurante. Você pode comer uma comida muito gostosa num ambiente muito zoado, que você consegue trazer algumas sensações até que boas. Mas, se você traz um restaurante que é digno da sua atenção, a sua experiência é muito melhor. E esses detalhes de world building dentro desses cenários e esses objetos mundanos sem valor nenhum é o quê? É o garçom que é educado, é um prato mais bonito, é um talher um tanto diferente, é um copo com o seu nome, é o bom dia que o recepcionista traz. Não faz diferença nenhuma na apreciação do seu prato, na comida em si. Porém, você vai querer voltar, você vai querer ter boas memórias em locais que te trazem diversos elementos extra história. Então, esses objetos mundanos que não têm importância nenhuma para plot, para o personagem, para o world building, são aqueles pequenos detalhes que tornam o prato muito mais memorável. É aquela cerejinha no bolo que faz a diferença. É aquela letra cursiva em cima do bolo de aniversário
com uma frase interessante, é um Naruto colado na etiqueta do seu presente. Não mudem nada o presente, não mudem nada a pessoa que te lembrou, não mudem nada. Porém, são pequenos agrados. E para um leitor, para um espectador, para um jogador, pequenos agrados fazem toda a diferença como forma de construção narrativa. Itens mundanos sem importância nenhuma têm importância sim, talvez não para a cena, mas para a obra como um todo, como um gostinho a mais e um detalhamento interessante. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre os objetos que fazem sim diferença na sua narrativa. O ponto importante dessa construção é você que define. Um objeto que tem uma importância narrativa, realmente ela precisa ter uma importância narrativa. Seja ela para a história, seja ela para a construção do personagem, seja ela para o seu world building. Quando a gente fala sobre a construção narrativa daquele outro objeto que não tem importância nenhuma, é apenas o gostinho. Aqui já é um tanto diferente. Para um objeto mundano ter a sua importância, sem ser mágico, sem ser amaldiçoado, sem ter toda uma história, ele vai ser diretamente relacionado ao personagem, a plot e ao world building de uma maneira bem mais intensa. Quando a gente fala sobre a construção de objetos mundanos relacionados ao world building, estão falando sobre a cultura, sociedade, lendas, mitos, histórias e muitas vezes a construção do objeto como um todo. Como ele foi forjado, por que ele foi forjado, a história da sua forja, os materiais, o como foi construído, a importância desse objeto, o porquê a sociedade vê aquele objeto como X ou como Y, mesmo sendo totalmente mundano. Para uma sociedade mais bélica, armas possuem as suas habilidades e as suas propriedades muito mais bem desenvolvidas. Para uma sociedade um pouco mais, talvez, boêmia, algumas coisas relacionadas talvez a instrumentos musicais, como objetos mundanos, poderia ser muito mais bem desenvolvido. Ou uma sociedade que tem como seu intelectual mais bem trabalhado, filosofia, talvez seus livros, suas imprensas ou formas de transmissão de comunicação, pode ser muito mais bem trabalhado, sendo totalmente objetos mundanos. Não estou falando para fazer coisas fantásticas, mas simplesmente uma prensa que faz um livro mais bem feito, ou algum vestido que tem uma cor mais X ou mais Y, um instrumento que é um pouco mais refinado e o som é muito mais legal, ou um instrumento que realmente pode ser bem mais grosseiro porque traz uma proposta mais de cultura. Então, objetos que possuem finalidades dentro de seu world building servem não apenas para dar um gostinho, mas sim para intensificar muito mais a sociedade, a cultura. Mas não tenha problema assim, se por acaso eu vou fazer isso, qual a diferença entre o outro? O outro não tem como um impacto direto. Então por que é importante fazer no outro? Porque a importância que você quer para um objeto mundano sem importância narrativa é você dar o foco aonde? Na cena, no personagem, não no objeto. Quando o objeto faz diferença para plot, para a história, para o world building, para o personagem, para tudo isso, você vai dar um foco na cena, no personagem, naquilo e no objeto. Se o mapa ele é tão importante para uma construção de uma chegada de um movimento, talvez, ou uma chegada do herói em tal lugar, aquele objeto mundano ele é importante, ele precisa ter um foco, então você precisa caracterizar de alguma forma. Você precisa prometer a importância para ele. Já no caso de uma cena onde um cavaleiro ele vai ser condecorado a partir de uma princesa, de um príncipe, de um rei, talvez os objetos de decoração e a utilização dos objetos ritualísticos fazem diferente para a cena, porque a cena depende do ritual e o ritual depende dos objetos que tem nesse ritual. Eu quero fazer, por exemplo, um lembrete de um laço que uma menina ganha da sua mãe no momento mais triste. Então aquele laço está totalmente relacionado ao plot e ao personagem. Então quando você coloca objetos que possuem sim uma importância narrativa de plot, de personagem, de world building, você vai usar eles como promessas. O mais importante aqui é você usar esses objetos como promessas. Promessas que precisam ser cumpridas com tal objetivo. Então você precisa entender como funciona a sua promessa para conseguir colocar a sua resposta no final. Se a mãe deu um foco importante para aquele laço naquela princesa, você precisa usar aquele laço para alguma coisa. Um flashback, uma memória, um ensinamento, uma informação, alguma coisa precisa ser mudada por causa daquele laço.
Se você der um foco em alguma coisa, você precisa utilizá-lo. Nesse momento, agora, o foreshadowing, Chekhov, red herring ou qualquer outra técnica que você foca um objeto, mesmo não dando tanto foco naquele objeto especificamente, você precisa usá-lo para frente. E quanto mais você promete, mais você precisa cumprir. Se aquele objeto, aquela espada mundana, sem magia nenhuma, for repetida mais de umas vezes no decorrer dos capítulos, você precisa fazer com que aquela espada seja importante e com isso tenha um impacto narrativo. Se aquele remédio da cena do começo for tão importante como eu quero que seja, aquele remédio precisa ser retomado algumas vezes. Não ser retomado de tomar várias vezes, mas o ser retomado na história. Ele precisa aparecer com mais frequência. E aparecer com mais frequência significa trazer para o leitor, para o jogador, para a pessoa que está usufruindo da sua história. Ele precisa aparecer mais vezes, dando enfoques diferentes ou a repetição, caso seja interessante. Então aqui eu não trago para vocês um tutorial tão assim de esse objeto mundano precisa fazer assim, assim, assado, porque o objeto mundano você vai fazer. Eu vou fazer um vidro, uma espada, um arco, um tapete, uma lâmpada, um chapéu, um laço, uma ponta, uma caneta, tanto faz, é mundano. O que eu quero trazer para vocês nessa criação de objetos mundanos é nesse segundo momento. É nesse momento que você vai dar a importância dele. No caso 1, a importância é pequena, onde você vai apenas dar aquele gostinho e mostrar para as pessoas que sim, você se importa com o flavor da história. Você se importa com o cenário, com alguns detalhes para trazer algumas certas experiências. Ou você pode dar importâncias maiores para a sua história, colocando esse objeto como o ponto de conflito, mesmo não seja um objeto mágico. Um caderno pode ser um ponto de conflito. Nós temos um rapaz e uma menina que querem descobrir alguma coisa desse objeto, que é o que está nas anotações. E esse objeto é um objeto mundano, é um caderno com informações, porém é um ponto de conflito mais importante dessa narrativa de investigação. Eu quero achar, por exemplo, um colar que tem uma foto ali. E naquela foto traz algumas informações ou simplesmente lembranças meus. E com isso traz importância. Eu vou prometer que algo vai acontecer dando isso. E quando você utiliza desses objetos mundanos com objetivos narrativos, você precisa fazer com que a descrição seja mais bem feita. E a descrição que eu digo aqui não é uma descrição profunda, dizendo uma lista de detalhes. Isso, não. O que eu trago aqui como uma suspensão da descrença é você lembrar que existem sim funções para suas narrativas. Então vamos lá na prática como a gente faz para ter objetos mundanos realmente importantes para a sua história. O primeiro ponto que você precisa saber quando você vai construir objetos que têm importância narrativa realmente é você entender qual é a sua narrativa. Eu quero fazer o quê? Isso ou aquilo. O que seria isso, aquilo? Eu quero fazer, por exemplo, uma narrativa que fala diretamente sobre um objeto específico, então aquele objeto é a sua narrativa. Não tem problema, é o mais fácil, porque aquele é o ponto de conflito, aquele é a ambientação, é aquele que a galera busca, é aquele tudo. Então aquele objeto vai ser utilizado várias vezes, aquele objeto vai ser chamado várias vezes, aquele objeto vai ser colocado várias vezes, então é o mais fácil de se fazer. Eu quero que tenha um objeto com uma importância narrativa para o meu personagem. Então quando você for colocar esse objeto na história, você precisa criar laços emocionais e psicológicos naquele objeto. Por exemplo, eu quero fazer realmente a conexão entre a mãe e uma filha, o pai e uma filha, com alguma coisa específica, um objeto mundano específico. Então, aquela cena precisa colocar uma carga dramática em cima daquele objeto para que aquele objeto seja associado a uma conexão emotiva. Durante o momento que é fazer uma cerimônia de casamento, o anel de diamante é o objeto principal da cena, como a forma de localização do sentimento naquele momento. Então a importância daquele objeto, então você colocar o ponto de vista da pessoa que recebe, da pessoa que dá, das pessoas que estão vendo, naquela transição, naquele objeto específico, você vai colocar uma carga dramática muito mais forte naquilo que você está fazendo, com o objetivo de trazer uma profundidade na importância daquele objeto. Mesmo que aquele objeto não tenha mais importâncias narrativas durante a história,
Porém, naquele momento, aquele objeto é o laço que une aqueles dois pontos. É o laço que une você com a história. É o laço que une um personagem com o outro. Então você precisa colocar dentro desse objeto mundano um ponto de caracterização emocional mais forte. Se por acaso você quer que algum objeto que não seja amaldiçoado tenha algum ponto de terror naquele quesito, você coloca elementos, caracterizações, pontos de vistas, verdades e mentiras sobre aquilo. Ou seja, coloque então uma carga dramática, uma carga emocional em cima daquele objeto, como uma forma de conectar o sentimento com a situação, o personagem com o outro, o leitor com a obra. Caso você queira fazer um objeto que tem uma importância de uma caracterização de um world building, de uma forma bem mais grosseira, ou seja, bem mais intensa naquilo que você quer, não tanto sofisticada e tão suave quanto o outro elemento, você vai colocar realmente uma caracterização utilizando de elementos e adjetivos daquela cultura. Eu quero fazer com que aquele objeto mundano mostre para as criaturas, para os seres, para os personagens, o quão forte eu sou. Então a descrição são utilizadas com adjetivos pesados, utilizado com algum foco de descrição. Se eu pego, por exemplo, essa cartinha aqui, o que eu posso descrever? O que está de Pokémon. Ou posso colocar aqui o que está como objetivo, a imagem, as cores. Só que se você quer focar na marca, você vai descrever muito mais o que está em Pokémon do que o restante. Se você é um jogador, o importante é muito mais o efeito da carta e o tipo dela do que outros. Então, quando você vai colocar alguma descrição de alguma coisa, dando foco na cultura, na sociedade, aquilo que a sociedade traz como mais importante na caracterização daquele objeto é aquele foco que você vai dar na descrição do objeto. Então, no tópico anterior, a gente focou no sentimento, no gatilho, na emoção. Aqui você vai ver no ponto de vista e a utilização dos adjetivos corretos como forma de caracterizar não apenas o objeto, mas sim as pessoas que estão caracterizando aquele objeto. As pessoas, a sociedade que está dando importância para aquele objeto. E caso você queira usar um objeto como uma importância narrativa, não apenas do personagem, o objetivo aqui é você trazer a recorrência, ao que eu já disse para vocês no tópico anterior, que a recorrência traz importância, e também você mostra o quesito mais importante, que é a importância daquilo no desenvolvimento do começo, meio e fim. O que seria a utilização de um objeto mundano para a utilização do começo, meio e fim? É realmente a utilização e a reutilização do objeto em si. Se por acaso o mapa é importante, você repete o mapa várias vezes. Se a picareta é importante, repete várias vezes. Você pode utilizar como resolução de problemas, resolução de conflitos, dramatização de cena. Você pode colocar também como o elo entre dois personagens, não emotivos, mas sim uma relação dual. Eu tenho essa carta e eu comprei com o meu amigo. Então eu criei uma cena de interação que a importância é o quê? Não o fator emocional, mas sim a interação entre os personagens. E o objeto mundano foi o que foi a utilização entre os dois. Então a utilização de objetos mundanos serve com diversos elementos, tanto pequenininhos quanto maiores. Então pessoal, esse aqui foi o meu tutorialzinho mais narrativista de construção de objetos mundanos. Porque como eu falei para vocês, objetos mundanos são mundanos. Laços, chapéus, toalhas, tapetes, carros, objetos como dados, dardos, espadas, armas e instrumentos. É muito fácil. Você simplesmente constrói usando como simbolismos diferentes que você quiser fazer. Obviamente, se você quiser um tutorial um pouco mais profundo de como construir objetos mundanos, dando esses diversos pontos narrativistas, motivativistas, detalhamentos, laços emocionais, deixa aqui nos comentários que com certeza eu faço um vídeo especial falando mais detalhadamente sobre esses elementos e como colocá-los na prática. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!